No podcast Manchete Entrevistas comigo, eu tenho a honra e o prazer de receber Andressa Oliveira, ela que é treinadora comportamental, palestrante, especialista em pessoas, em vendas. Temos um bate-papo incrível pela frente, você não pode perder. Que prazer te receber, Andressa. Prazer o meu, Paula. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, muito grata, porque a gente vai estar discutindo um assunto muito importante e muito atualizado, né? Sem dúvida. Agora, uma apresentação que faltou, que eu deixei para o nosso início, é que a Andressa também é jornalista. E aí você deve estar sem entender, mas será que ela exerce, né? Qual a relação do jornalismo com a área que ela atua hoje? Você, na verdade, teve uma virada de chave na sua vida profissional, onde você hoje trabalha com mentoria de pessoas, de vendas. Você se viu uma pessoa limitada e resolveu mudar? Como é que ocorreu toda essa alteração, essa mudança na sua vida? Perfeito. Então, Paula, eu cresci sonhando em ser jornalista desde pequena. Então, a minha vontade era de ajudar pessoas, era de sempre estar ali motivando as pessoas, solucionando um problema. E era um desejo desde pequena, né? Eu fui uma criança que fui abandonada pelos pais, fui criada com vô e com vó. E eu tinha esse desejo, essa carência, né? Quando eu vou para a faculdade, eu fui a primeira da casa, né, até o ensino superior, eu começo a entender o verdadeiro cotidiano do jornalismo, né, de como que acontecem os bastidores, né, como que realmente você consegue ser assertivo ao máximo de resolver aquele problema. Só que eu comecei a passar por diversos lutos na minha vida, né? Quando eu ainda estava na faculdade, o meu pai adoece, fica desenganado, né, pelos médicos, e ele era o meu maior motivador, né? E quando isso acontece, muita gente da minha turma falava: Andressa, você não vai conseguir se formar, deixa para colar grau outro ano. E ele virou para mim e falou assim: minha filha, eu só vou morrer depois que você se formar. E assim, gente, aconteceu, assim, foi um milagre de Deus, mas foi um momento de muita provação. Então, eu estava formada, era meu desejo, eu tinha o meu pai, só que aí, de repente, quando eu acabo a formatura, um mês depois ele falece. Então, eu começo a desacelerar. Então, eu já estava ali no estágio da Record, como a gente já trabalhou juntos lá atrás, e eu já estava galgando o que eu sonhava tanto, eu já estava, né, fazendo muito pelas pessoas, mas tinha um pedacinho de mim que tinha ido embora. Isso foi em 2018. E aí eu continuo na profissão, faço trabalhos fora e tudo mais, só que tinha uma angústia dentro de mim que eu não sabia explicar o que era. Então eu começo a desacelerar, mesmo formada, mesmo estudando muito, mesmo sendo muito dedicada, e isso começou a me dar quase que uma depressão, né? E aí no ano de 2021, um pouquinho ali depois da pandemia, eu engravido, tenho uma gravidez que não era de alto risco, mas acabou se tornando, eu tive uma pré-eclâmpsia. E aí no dia 3 de junho, que por incrível que pareça é hoje, né, minha filha faria 4 anos de idade, eu perco a minha filha para pré-eclâmpsia, né? Então, de novo, eu estava gravando para Plena TV na época, eu dei uma parada nas gravações para ter minha filha e aí eu não retorno mais. E aí eu falei assim: alguma coisa essas perdas está querendo me trazer. O que eu preciso aprender? E eu sou uma pessoa, Paula, sabe, eu sou uma pessoa muito de fé, muito espiritualizada. Então, eu comecei a buscar em Deus o que estava perdido dentro de mim, porque eu já não tinha mais força. O sonho já estava conquistado, mas tinha as perdas, então eu comecei a procrastinar. Só que eu não entendia o que era a tal da procrastinação, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu achava que eu tinha um problema com taxa, né, no sangue, com vitamina, ausência de vitamina, estava tudo bem. Também não era depressão. O que estava acontecendo comigo? Eu estava perdida de mim mesma. Eu perdi minha identidade, eu perdi quem eu era, eu comecei a me sabotar, comecei a ter crenças de incapacidade, eu comecei a literalmente só me afundar, né? E por mais que tinham pessoas ao meu lado, tinha pastores, tinha meu marido, tinha todo mundo torcendo por mim. Nossa, você é formada, você tem uma carreira, cadê você na TV? E aquilo ali já não batia, já não pulsava mais dentro de mim. Eu falei, pedi a Deus para ele me orientar, e foi nesse momento que eu começo a descobrir o desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei a entender o que era procrastinação, comecei a entender o que eram bloqueios emocionais, comecei a entender o que era a paralisia, como que as crenças limitantes paralisavam o seu verdadeiro potencial, e foi ali que eu me achei.
E aí eu fui me especializar, fiz mentorias, fiz treinamentos fora. E aí eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a aplicar mentorias, né? E aí chegavam muitas mulheres frustradas, paralisadas, empreendedoras, que tinham um teto financeiro, tinham um teto para poder alcançar, não só na vida financeira, mas tinha... Tudo na vida dessa pessoa estava mais ou menos, estava meio morno, casamento meio morno, tudo meio morno. Tudo mais ou menos tudo mesmo. Mais ou menos. E aí elas vinham para a mentoria, que eu criei a mentoria Resgate, que foi algo que Deus me deu. E hoje é um método reconhecido em 10 estados já do país, para a honra e glória do Senhor. E eu começo a transformar vidas. Então, eu comecei a ver essas mulheres com outro olhar. Andressa, você devolveu a minha vida para mim. Eu não sabia aonde que eu tinha me perdido. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí começa a minha transição de carreira. Sempre levando o jornalismo comigo, a base do jornalismo comigo, porque... Você se comunica, né? O tempo inteiro com as pessoas. O tempo inteiro. E a gente aprende a se vender. Porque tudo é venda, né? Eu tô vendendo aqui a minha história, né? Você vende a sua postura, nós vendemos nosso posicionamento, nós vendemos os nossos porquês, eu costumo falar. Os nossos motivos. Todo mundo tem um significado e tem um sentido para alguma coisa. Ninguém faz nada por fazer, a não ser se não tenha se encontrado ainda. Perfeito. Uma história bonita, forte, né? Com um caminho de momentos baixos, como a perda de alguém. E o nosso encontro hoje aqui é um encontro de mãe de estrelinhas. Isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. O que é uma pessoa bloqueada emocionalmente? Quais são os sinais e sintomas que essas pessoas elas apresentam? Perfeito. As pessoas hoje em dia, na verdade, nós aprendemos a buscar sempre recursos, né? Você precisa fazer uma faculdade para ser alguém na vida, que é uma coisa que eu ouvia muito. Você precisa fazer um curso novo, você precisa fazer uma prova, né? Você precisa estudar para um concurso. Então, a gente sempre... terceiriza a nossa vida para profissão, para uma caixa, para um rótulo, mas pouco se fala sobre identidade, sobre quem verdadeiramente a pessoa é. Então, uma pessoa que ela é verdadeiramente bloqueada é uma pessoa que ela empurra tudo com a barriga. Ela começa a procrastinar, ela começa a ter quase que um excesso de conteúdos, porque ela começa a estudar enlouquecidamente, mas ela não consegue fluir na vida em nada. Absorver. Ela não consegue absorver, porque ela nem sabe o porquê que ela está fazendo aquilo ali. Eu conheço pessoas que já pularam de galho em galho sobre faculdade, profissão, porque elas não conseguem se encontrar. Elas fazem pelo dinheiro. Eu costumo falar, não é pelo dinheiro. É um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas elas estão com tanto problema emocional de não saber quem elas são, por que elas fazem o que elas fazem, que elas acabam se agarrando em qualquer coisa, mas não se firmam. Por quê? Porque nada flui na vida de uma pessoa que não se encontrou ainda. Então, uma pessoa que ela está paralisada, ela procrastina muito, ela adia o tempo todo o que ela realmente deveria fazer. Você fala muito nas suas palestras, eu já vi algumas, verdadeira identidade, né? Como é que eu posso, então, fazer para encontrar minha verdadeira identidade? Qual é o caminho? Primeiramente, Paula, entendendo que o maior vazio que nós temos dentro de si é a falta da fé. É a falta, né, na minha particularidade, falta de Cristo. A fé é falta alimento, de se encontrar. Né? Isso. Todos nós seres humanos, nós precisamos alimentar a espiritualidade, mentalidade e o emocional. Se você não tem esses três muito bem estabelecidos, é quase que impossível você conseguir ser bem-aventurado em alguma coisa. Então, primeiro de tudo, você se encontrar, você entender o que te traz paz, a verdadeira libertação, né? Se encontrar com essa verdade absoluta. Nossa, quem eu sou, sem tabu, sem quem eram os meus pais. Vou dar um exemplo bem básico aqui, que eu costumo falar nas palestras. Nós somos 50% o DNA dos nossos pais. Então, a minha mãe biológica que não me criou, ela era depressiva, ela tomava tarja preta, ela não me criou, ela foi uma pessoa, assim, muito miserável em todos os quesitos. Uhum. Então, eu tenho 50% de DNA de probabilidade de ter uma depressão, de ter obesidade, que ela tinha muito. E o meu pai biológico, quem era? Alcoólatra. Ele era alcoólatra. Então, eu tenho 50% de predisposição de me tornar alcoólatra e obesa, ok? Os 40% é tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho fazer. Então, olha só. O mundo aí fora fala que você
tem a carinha do seu pai e o jeitinho da sua mãe, né? O mundo, ele não fala, qual é a sua verdadeira identidade? Ele não fala isso. Então, aqui eu estou desmistificando, 50% DNA, 40% o que eu faço com isso. E aí é que tá o encontro. Poxa, como que eu olho para uma história de derrota, de um pai e uma mãe que não me criou, que não me abandonou, que eu nem conheci. E aí eu começo a jornada de entender qual é a minha história. Então é uma jornada de aceitação. Tem muita gente que fala assim, você precisa perdoar o seu pai, né? Eu falo com as meninas. Você precisa perdoar o seu pai e sua mãe? Tudo bem. O perdão é quase que uma obrigação, né? Para você se libertar, porque quem merece o perdão é você. Agora, antes de você perdoar quem o seu pai foi, quem a sua mãe foi, o máximo de amor que ela poderia ter te dado, é você ter aceito a verdadeira história dela. O dia que eu aceitei a verdadeira história dos meus pais, uma história que eu não contava, né? E aí é que eu me perco no jornalismo, porque eu queria contar a história de todo mundo, né? Jornalista, ele é contador de história. Sim. Eu contava a história de todo mundo, Paula, mas eu não contava a minha. E é nesse ponto, eu ajudava todo mundo, mas eu não sabia me ajudar. É nesse ponto que eu me perco. Então, Deus me forjou, os lutos me forjaram a falar assim, olha para isso aqui. Todo problema que acontece na nossa vida é para você aprender alguma coisa. Nada por acaso. Eu também acredito muito nisso. Agora, você falou no início da sua resposta a questão da falta de fé, da falta, né, de Cristo, de Deus. Talvez essa seja a resposta, porque para muitos casos de pessoas que aparentemente têm tudo. Têm uma família, são bem financeiramente, têm uma boa casa, têm um carro, fazem viagens, mas reclamam de um vazio, algo existencial inexplicável. Então eu acho que nesse caso, foi o que eu entendi, se encaixa essa falta de Deus na vida, de fé mesmo, né, pelas coisas. Isso, é a verdadeira cura. Por que uma pessoa que ela tem, sei lá, N informações, mas ela não consegue se encontrar em lugar nenhum? Porque ela está ferida emocionalmente. Então, uma pessoa que ela está ferida emocionalmente, no meu caso, eram os lutos. Então, eu tinha ferida, eu tinha um vazio dentro de mim, eu não sabia aceitar a morte, nem nada do tipo, eu não entendia sobre o tempo, eu tinha crenças de incapacidade, crenças limitantes que me travavam o meu verdadeiro potencial. É quase que você está num Camaro com o motor de um Fusca. A sensação é essa. Então, tá, Andressa, você tem potencial, né? O pessoal que tá de casa, você tem potencial. Mas por que você não tá na velocidade que você deveria estar? Porque o teu motor tá de Fusca. Ou seja, tem traumas, tem rejeição, tem abandono, tem falta de aceitação, tem falta de perdão, tem problema com fé. Porque se eu não consigo perdoar o meu pai, o meu verdadeiro pai que me fez, como que eu vou me comunicar com Deus? Não tem como. Não tem. Então, a minha verdadeira identidade está onde? Está na minha raiz, está em quem eu sou e na minha história, de onde eu venho. Enquanto não tem esse rompimento, a gente não consegue se encontrar. O que acontece com a pessoa que destrava emocionalmente? A pessoa que destrava emocionalmente, ela consegue deixar a vida dela fluir em tudo. Por quê? As pessoas que elas adquirem feridas e bloqueios, sendo que todo bloqueio ele sempre se agrava no caminho, né? Eu, por exemplo, fiquei 5 anos procrastinando, então eu estava no nível 2 ali de bloqueio. Né? Tem pessoas que já estão no 3, que já está anos já sem se cuidar, porque a procrastinação, ela começa devagarzinho, ela começa no seu dia a dia. Quando você vai ver, dependendo do nível da pessoa, ela já está procrastinando tudo, ela está procrastinando até a autoestima dela. Né? Tem muitos casos que chegam para mim nesse nível. Então, a procrastinação, ela faz com que você crie uma película que te protege. Por exemplo, a dor da rejeição, ela faz você ter fuga. Então, vou dar um exemplo aqui de algumas alunas empreendedoras. Eu tinha uma aluna minha, a Lara, que ela tinha problema com responder o WhatsApp. Então, ela adiava aquilo ali, porque o não, a sensação da probabilidade do não era rejeição para ela. Ela tinha problema com a mãe na época. Então, enquanto ela não entendia, poxa, qual é a minha ferida? É a ferida da rejeição. Por que eu tenho essa fuga aqui? É por causa da rejeição. Então, a pessoa que ela tá ferida, ela cria um personagem que não é ela. Então ela cria ali uma pessoa, tem pessoas que se tornam perfeccionistas demais, tem pessoas que se tornam agradadoras demais, querem agradar todo mundo, quer carregar todo mundo nas costas, mas na verdade ela não está sendo verdadeiramente ela está sendo um personagem. Por quê? Porque tem uma dor ali que ela não consegue enxergar. E quando ela não consegue enxergar, ela quer agradar todo mundo, ela quer abraçar todo mundo, ela quer levar o problema de todo mundo, menos ela.
Então a paralisia, ela tá aí. A pessoa, ela olha para todos, mas ela não olha para ela. E quando você não olha para você, como é que você faz? Como é que você flui na vida? Não consegue. Você vem arrastando centenas de pessoas, da maior parte mulheres, né? Com o seu exemplo de vida, com a sua virada de chave, com o seu desbloqueio emocional. Quais são as queixas que você mais observa nesse grupo de pessoas? Eu acho que a maior queixa, que para mim é uma das piores e que tem muito a ver com o meu porquê, é a sensação da depressão. Tem muitas mulheres, aqui eu não posso generalizar, óbvio, mas a depressão existe, ela é uma doença e ela precisa ser tratada. Só que na maioria das vezes, nem tudo é depressão. A procrastinação, ela provoca, a ansiedade provoca a depressão. Por quê? Porque a pessoa está com excessos dentro dela, ela não consegue fazer o básico de pegar um livro, de estudar o curso de inglês, de terminar o curso que ela comprou. Então ela começa a se bitolar de muita coisa. Aí ela vai pro médico, o médico, muitas das vezes, ele não vai olhar para as causas, ele vai remediar o problema. Sim. Né? É igual a goteira no telhado. Quando a gente tem uma goteira no telhado, a gente só lembra que tem a goteira porque tá chovendo. Quando o problema acontece, quando o problema né? aparece. Mas enquanto o problema não aparece, vamos colocar um balde aqui. O remédio é o balde. Então, quando eu olho para essa história de uma mãe que me rejeitou lá atrás e que ela teve problemas de tomar tarja preta e não conseguir me criar, eu e minha irmã, eu me lembro das minhas alunas. Então, cada aluna que vem com quadro depressivo, mas ela não tá depressiva por uma doença, por uma predisposição. Dá para ver que é um caso leve, é uma situação que é emocional, não é diagnóstico, não é, como fala, gente? Não é diagnosticado? Não é diagnosticado verdadeiramente uma depressão. Ela tá só remediada. Eu acho que a gente precisaria de muito mais tempo para falar. Eu já tinha inúmeras outras questões aqui para poder te perguntar. Mas, Andressa, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite, falar de um assunto tão importante. A gente está falando aqui de qualidade de vida, de devolver às pessoas, né, aquilo que elas perderam com o tempo, o brilho, a vontade de viver e principalmente de se encontrar, de fazer um auto-reconhecimento e se dar o valor de que é necessário. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Te desejar muito sucesso e até um próximo encontro, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Obrigada, viu, Paula? Eu conversei, foi um prazer. O prazer foi meu. Eu conversei com a Andressa Oliveira, ela que faz um treinamento comportamental excelente, conhece pessoas como ninguém, também passa técnicas de vendas, né? A gente pode marcar num próximo encontro para você voltar aqui e falar sobre isso. Vamos marcar, hein? Eu vou cobrar. Vamos agendar já já. E a gente se encontra no nosso próximo podcast. Até lá.